O empreendedor brasileiro vive no barulho, o empresário brasileiro vive na porrada. Alguém vai fazer, a coisa vai se desenrolar. Eu agindo ou não. Até a peneira mais fina que existia na história, a culpa vai ser 100% dele. Eu morava num apartamento no 10º andar. Eu comecei a ler aquele livro, era meia-noite, assim. No final, era 5h30 da manhã, tava amanhecendo, eu tinha quase acabado com a garrafa. Porque foi a única vez na história, talvez, que você não podia sair para se recuperar. A gente não foi para online. Foi uma decisão, foi consciente. Educação que gera emprego transforma, e isso tem que ser sobre base de alguns pilares, mas o principal deles é o pilar da verdade. Seja muito bem-vindo a mais um Onboarding Podcast. E o convidado de hoje, você já viu na introdução que, cara, ele fala e ele não tem medo de falar, não. Por isso que eu trouxe ele aqui. Porque eu gosto de conversa real, gosto de verdades muito bem construídas e pensadas. E, bom, fora que, eu não sei se ele gosta muito de mim assim, mas eu gosto muito dele, gente boa pra caramba. Vocês vão conhecer mais sobre ele. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, se inscreva no canal. Curta esse vídeo e se você ativar as notificações, pelo menos 2 vezes por semana você vai receber um conteúdo que vai melhorar você como pessoa, melhorar os teus negócios e, consequentemente, os teus resultados. Então, não deixa de se inscrever aqui no canal. E, sem mais delongas, Jason, seja bem-vindo. Meu irmão, tudo bem? Tudo bem, cara. Volta aqui mais uma vez. Depois desse tempo todo, né? A gente vai, volta, guerreia pra poder chegar. Quase que não dá hoje de novo. Eu não sei, a tua agenda é muito complicada, eu respeito isso, porque é um empresário já bem formado no mercado. Não, sabe que nem foram tantas coisas assim no sentido de agenda empresarial, né? Porque o outro que a gente tinha gravado era aniversário do meu filho. Do seu filho. Aí você falou, pô, preciso fazer tal. E eu falei, cara, puta, ainda bem, assim, porque... tipo, aquela desmarcou, falou, não... porque, pô, aniversário do meu filho e tal. Uhum. E aí, o outro surgiu uma reunião sexta-feira, eu falei, puta, vou mandar mensagem pra eles 11 horas da noite. Não, é legal que tu manda assim, não, pra tu pensar no final de semana. Pô, não preciso pensar, vamos olhar a agenda aqui, pô. Não, mas eu não sei se eu tava vendo ou não tava, mas era sexta-feira, 11 horas da noite, cara? Eu não desligo, cara. Eu mando a mensagem, eu vejo. Não sei se tu é assim, mas todo momento eu tô vendo as coisas. Ver eu vejo. Só não sei se eu respondo muito, assim, mas... teve um dia que tu falou, pô, Vitão, não te respondi? Eu falei, então, né, cara? Acho que na cabeça. Não, mas é porque, assim, também tem uma coisa, porra. Você manda uma... Cara, a gente tem que parar muito com esse negócio de adolescente. A gente conversa sobre a mesma coisa em 2 lugares. Não dá isso. Isso é verdade. Você conversa no Instagram, você conversa no WhatsApp. Pô, você é muito adolescente. A gente tá velho pra isso, a gente precisa ter um canal só, né? É lógico, a gente tá velho. É que assim, hoje as pessoas estão mexendo mais no Instagram do que no WhatsApp. Mas eu ainda prefiro o WhatsApp pra conversar. Cara, eu sou da turma do e-mail, assim, dá mais calma, você pensa. Não tô brincando, Aí complica. Não, mas tô zoando. Mas assim, de verdade, a gente vai falando 1000 coisas em 1000 canais. Pô, no Instagram a gente reage às coisas do dia a dia. Então... Assim, mas aqui, enfim, estamos aqui, legal. Sim. Você falou que fala mesmo. Cara, é só porque eu tava brincando antes. É bom ser assim, às vezes é ruim, a gente toma umas porradinhas, mas tá tudo certo. Mas você gosta, né? Gosto. Bom, tu tá empreendendo já há um certo tempo. Bastante. Beleza. Então, empreendedor vai tomar porrada e ainda mais se não se posiciona, acaba virando refém de muitas coisas. Vira refém de cliente, vira refém de colaborador, vira refém de fornecedor, vira refém de todo mundo, se você não se posiciona. E isso tem muito a ver com a liderança, tem muito a ver com um papel de liderança, de você, de fato, se posicionar. Na tua construção como empresário, como líder, o que hoje você, olhando para trás, você falou, cara, isso aqui foi fundamental eu aprender rápido? Pô, cara, sabe que essa é uma pergunta muito interessante, assim, a gente falar dessa construção do processo da liderança, né? Eu comecei a trabalhar, pode parecer meio maluco, assim, eu sou catarinense, nascido numa cidade que quase ninguém gosta no Brasil, chama Balneário Camboriú. Então, assim... Pô, BC, a galera vai descer pra BC. Não, esse detalhe, assim, aquela descida que todo mundo vê, minha casa é super perto dali, assim, né? Mas aquilo ali é maravilhoso, espetacular e glamuroso hoje, né? Eu nasci lá há 38 anos. Então, não era tão... Não. Então, assim, vamos com calma, né? Mas já era maravilhoso e ainda continua sendo. Então, assim, meu pai na 96 ou 7... 97, meu pai teve um restaurante de frente pro mar, em Balneário Camboriú. E, porra, eu limpava o banheiro final de semana, assim, do restaurante pra ganhar uma grana. Porque, pô, não tinha dinheiro e tal. Aí meu pai abriu junto com o restaurante, tô falando isso
Cara, eu vou te falar, foi final de 97 para 98, porque no dia do falecimento da minha avó, mãe do meu pai, eu estava no restaurante. Isso foi dia 11 de janeiro de 98. Então, nós estamos falando aí, pô, nós estamos há 28 anos, né? E aí meu pai abriu uma loja de conveniência do lado do restaurante. Por quê? Porque naquela época tinha aquela coisa do posto, mas não era que nem era muita coisa, né? Nós estamos falando de 98. E aí, esse processo, ficou um primo meu e eu cuidando da loja de conveniência à tarde. A gente ficava lá, cuidando mesmo, fechar caixa, abastecer, sorvete, sabonete. Era uma loja de conveniência, porque, galera, verãozão, então o cara passa, não tem não tinha uma farmácia próximo, não tinha o protetor solar, então ali tinha aquela coisa toda. Vou empreender, como meu pai fazia e tal. Mas nesse processo, de lá pra cá a gente vem morar pra Ribeirão Preto, eu conto pra todo mundo que quando meu pai vem trabalhar com treinamentos, o escritório era dentro do meu quarto primeiro, eu morava lá na Rua Visconde Auma, era tudo lá, enfim. Mas a coisa que eu percebi que é aprender rápido, que é uma dor ainda que eu preciso sempre, todos os dias da minha vida me esforçar para fazer, por incrível que pareça, é tomar decisão rápido, que para mim é difícil. É mesmo? Ainda é. Parece que tu é rápido, pô. Eu sou rápido de pensamento, não de tomada de decisão. Eu sou rápido para pegar as coisas, para falar uma besteira, para analisar a situação. Fazer uma referência. Eu consigo fazer isso. Mas para tomar a decisão me dá medo. Não que eu não tome a decisão rápido, não é isso que eu tô falando. Não é, né? Precisa tomar. Eu sabedor disso, você como psicólogo, a gente vai fazendo trabalho, terapia, igreja, amigos, uma série de coisas para ir se conhecendo e tudo mais. Mas a hora que eu tenho que tomar uma decisão, não é que eu protelo, jogo para frente, nada disso. Mas eu ainda sempre tenho aquela coisa. E o que eu aprendi foi, tem que tomar. Tem que fazer. Tá. Você tem que decapitar. Numa analogia à guilhotina de decisão, de decidir, você tem que fazer ali. E aí, assim, ao longo desse processo, começar a entender quais são os princípios que norteiam isso. Isso é o principal. Né? Porque que nem você falou, como você disse, porrada, cara, a gente vai tomar toda hora. Pancada de empresarial, você toma toda hora. Eu tava falando com a minha mulher, a gente foi para os Estados Unidos ano passado, final de outubro, e foi eu, meu filho, ela, minha sogra. A gente tava lá, e cara, os Estados Unidos, assim, eu falo que é o Brasil que deu muito certo. Não que o Brasil não deu certo, né? Eu falo que é o Brasil que deu muito certo. E eu andei muito, assim, andou pra caramba, de carro e tal. Todo outubro eu vou, é um compromisso que eu tenho lá. E aí eu falo assim pra ela. Aí a gente foi na casa de um primo da minha esposa, pô, super bacana, aquela casa americanona, assim, passar o Halloween lá, pô, foi super legal. Muito legal, então, muito, muito, muito. E aí eles reclamando, que, assim, pô, a inflação gigantesca. Daí eu fui pesquisar quanto de inflação. 1,2%. Sei lá, algo nesse sentido. Tô conjecturando um número que eu não quero, super pouco. Eu falei, cara, vocês não estão falando sério isso pra gente. Você tá de brincadeira. Eu falei, cara, você é brasileiro, porra. Você morou a vida inteira no Brasil, você mora faz 5 anos aqui. É assim, não dessa forma, mas é assim, nós estamos acostumados a viver no barulho. O brasileiro está acostumado a viver nessa loucura. Entra governo, sai governo, faz uma coisa, entra outra. É um modelo econômico, é outro modelo econômico. Pela primeira vez, assim, a gente tem um modelo econômico estabilizado que vai dar 40 anos. Tem nós estamos em 32 anos, foi 94 do Plano Real. Então, assim, a gente sabe viver no barulho. O empreendedor brasileiro vive no barulho. O empresário brasileiro vive na porrada, né? Então, o que eu aprendi foi, tem que tomar a decisão. Ponto. Doendo ou não doendo. Tem que fazer. Senão tá ferrado. O cara que não toma decisão rápido... Alguém toma por ele. O que acontece com ele? Alguém toma por ele. Alguém toma a decisão. Alguém faz. Alguém vai fazer. Como assim? Você tem que tomar a decisão de que o seu cliente te fez uma proposta. Tem que tomar a decisão se você vai aceitar ou se não vai aceitar. Se você não aceitar, o outro aceita. Ou ele vai falar pra você, não quero mais. Ele tomou, se não foi você. Parece meio simplista isso, mas não é. Ele é a realidade. Tá. É assim, a realidade se impõe a gente. A realidade se impõe. Tem uma filósofa chamada Ayn Rand, ela tem um livro chamado Essencialismo, acho, e tem um livro famoso, que é uma distopia, chamado Revolta do Atlas e tal. E ela fala, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar os efeitos, o que ela propõe, o que ela se dá, o desdobramento daquilo. Eu posso negar isso,
Mas o que vai acontecer eu não posso, não tem alternativa. As consequências disso estão postas. A consequência da tomada ou não da decisão está posta. Alguém vai tomar, alguém vai fazer, a coisa vai se desenrolar. Eu agindo ou não. Tá. O eterno movimento, o universo está em eterno movimento. Isso está lá. Não tem muito... Eu também não sou o filósofo que... Né? Eu sou um pouco mais direto, meio malucão, assim, malucão no sentido de ser expansivo e tal. Mas alguém vai fazer. Então você tem que tomar a outra decisão que você tem que tomar. É você ou outro. É um dilema sempre. Você acha que todo empreendedor tem por mais que seja simples, mas tem essa resposta muito bem definida? Tipo, eu tenho que tomar decisão, senão alguém vai tomar por mim? Eu acho que não. Boa pergunta essa, né? Se a gente parar pra pensar. Porque bem. assim, eu vejo você batendo muito em muitas questões. Mas eu gosto de me provocar diante dessas questões e provocar os argumentos que são feitos. E aí, quando a gente fala de governo, quando a gente fala de todos os impostos, que o inimigo do empresário é o Estado. É o Estado, enfim. O quanto também tem de responsabilidade do empreendedor do insucesso dele? Pô, meu... Essa é uma questão que a gente pode aprofundar muito, assim. Eu vejo de algumas formas. Se a gente começar por dados, uma análise de dados, um fato concreto é que, sei lá, 20, 30, 40% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Sim. Né? O número, ele aumenta muito no primeiro ano, ele vai caindo até o 5º ano, que se estabelece no 5º para frente, ela se estabelece durante um longo tempo mais. Quem quiser ver pode pesquisar isso, o Sebrae tem isso todos os anos e tal, e é uma fonte confiável que a gente tem que para estatal, mas é confiável, né? Deixa registrado. É verdade. É verdade. Então, assim, essa é uma coisa. Eu vejo que o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, a gente que está todo dia, a gente tem essa responsabilidade por obviedade. Né? Acho que a responsabilidade é, se nós formos peneirar, vai até a peneira mais fina que existir na história dessa conjectura toda do empreendedor, a culpa vai ser 100% dele. Teve uma pandemia. Porra, é algo que ninguém conta, é um fator que ninguém tem controle, ou pelo menos à vista ninguém tem, né? E aquilo ali quebrou meu negócio. Bom, beleza, faz parte, mas isso aí... Causalidade, né? Isso não é preponderante, né? Uhum. A gripe espanhola foi no início do século, do século XX, no meio do século XIX, eu nem sei te falar quando foi, mas com certeza quase centenas, se não mais, quase centenas de anos. Uhum. Né? Eu não estou colocando, eu estou me excluindo do rigor da data histórica, mas o lapso temporal é grande, como exemplo. Então, acho que o empresário tem responsabilidade total sobre isso. É que por ter acontecido há muito tempo, ninguém coloca isso no radar dentro de um plano de negócio. Isso. É isso que você está querendo dizer. Isso. Ninguém coloca na variável que vai acontecer. Hoje talvez coloquem, né? Tipo, mas e se acontecer uma pandemia agora? Isso. Porque tá recente. Isso, porque Perfeito. Ainda dói na gente, né? Ainda dói na gente. Tem muitos reflexos de lá ainda. Ainda dói, né? Uhum. Ainda dói no bolso de muita gente. E ainda dói na lembrança de muita gente. Perfeito. E ainda dói em muitas famílias. Perfeito. Né? Porque famílias perderam entes ali. Eu não estou nem trazendo outras questões, eu estou falando como uma questão pura e simples do sentimento mesmo. Perfeito. Então, eu vejo que a responsabilidade é nossa. Agora, a gente também não pode também excluir que o pai Estado, que é onde você falou que eu bato sempre e tal, que o pai Estado, ele é um ser que não tem absolutamente nada de competente. O Estado não é competente nem para arrecadar. Para arrecadar ele é assim. Não é. Quem declara imposto de renda é você. Ele te cobra, te prende se você não declarar, mas quem deve é você. E se você estiver errado, a culpa é sua. Ou estou enganado? Não, é isso. Não é isso? É isso. Então eu tenho que pegar e informar, olha, eu te devo tanto, viu? Não, mas você tá errado. Pô, mas então fala que eu te pago. Não, tem um meme na internet isso, né? Não, então fala que eu te pago. Não, você que tem que me falar. Mas eu já te falei. Porra. Né? Sim. É foda.
Pode parecer besteira. E isso, cara, como é que a gente vai... E nós trabalhamos com educação, a gente faz isso, a gente faz essa educação que gera emprego, que traz o empreendedor à luz e tudo mais, é a nossa profissão, o nosso dia a dia. Mas como é que você vai pegar e fazer o empreendedor que ele, no final do dia, o cara tá vendendo o pão que ele faz em casa, 20 pão por dia, sai vendendo no semáforo todo dia. Isso é um empreendedor também. O cara tá querendo, pra sustentar a família dele, que ele tem que pagar uma DARF dia 20. Porra, esse cara só quer saber da família dele comer, amigão. Esse cara só quer... Aí, a culpa é dele quebrar? Porra, vamos pensar um pouco pra trás. E o Estado só tá achacando o cara. Assim, eu comentava outro dia com um amigo assim, a gente acha que o pai governo tem que fazer tudo pra gente. Mas a Margaret Thatcher, que revolucionou, e aí tiveram 3 nomes no século XX que não deixaram o comunismo tomar conta da história, que foi o Papa João Paulo II, o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher falava assim, não existe dinheiro do Estado, existe dinheiro do pagador de imposto. O que o Estado produz? Nada. Então, assim, quem produz é a gente, é você, sou eu, você que está com um projeto novo, eu que trago um projeto novo, é os meninos aqui embaixo, o menino que está aqui mexendo no nosso áudio, na nossa câmera, é o cara que tem um lava-rápido aqui embaixo, é o dono do restaurante. É o dono do restaurante, é o dono da padaria, e assim vai. É o cara que tem uma lojinha na porta da casa dele, que ele é no balcãozinho ali. É aí que mora a economia real. Não é os grandes campeões nacionais, que nem os governos naturalmente de esquerda fazem. O grande campeão nacional, olha que lindo como empresa. Mas esse cara não é o real, 100%, né? Tô aqui trazendo analogias, claro, né? A realidade se impõe diferente. A realidade que se impõe é diferente. Então, o empreendedor, eu assumo a responsabilidade, trazendo a resposta. Eu sempre dou essa loucura toda de resposta, né? Porque também a gente tem tempo. Então. Sim. Mas, assim, a gente pega tudo isso, esse processo todo, no filtro, a responsabilidade é 100% nossa. Tá. Ponto. Não dá de querer, a realidade se impõe. É 100% nossa. O cara que vende o pão, ele pode estudar ou buscar conhecimento. Hoje o acesso ao conhecimento é muito maior. Ele pode falar com você, pode falar comigo. Ele me encontra na rua. Eu compro pão na padaria na frente da minha casa aqui na Portugal, aqui em Ribeirão Preto. Eu vou lá todo dia. Então, assim, vai me encontrar. Se ele quiser perguntar pra mim, perguntar pra você na rua, não vamos falar, não vou conversar com esse cara, vamos sentar com ele. Ou ele pode pegar um vídeo no YouTube no celular dele, no Wi-Fi grátis na praça ou no shopping. Ele pode fazer isso. A responsabilidade é 100% nossa. Mas também nós não podemos falar que o Estado é uma mão pesada sobre esse processo. Perfeito. Não, eu vi um vídeo teu, vejo você se posicionando e falei assim, cara, eu queria muito fazer essa pergunta pra você. Queria muito, mas estava guardado assim já uns 2 meses. Mas eu gosto desse sentido porque, de fato, são realidades, e aí eu me coloco nessa posição também, de olhar uma realidade de empreendedor na minha medida. Sim. Que algumas outras que você citou aqui não é na minha medida. Que nem você falou, o cara que lá trabalha e tal, pô, só quer colocar comida dentro de casa. De fato, a minha pergunta não é motivada dentro dessa realidade, Sim. É motivada dentro de uma outra realidade. E você falando isso agora, de fato, existem-se muitas pessoas que desejam trazer uma renda para a família e que acaba sendo lesada pela falta de conhecimento, da responsabilidade, mas também entra uma condição de vida que não é favorável à pessoa a ter acesso a esse conhecimento. Gostei muito da tua resposta. Achei pertinente. E me coloco nessa postura também de tipo, é a partir da minha medida que eu tô olhando. Vamos olhar a partir de outras medidas, que é importante. É porque quando eu digo isso, Vitão, não é nem só, não é nem só uma visão. Como é que eu posso dizer assim? Não é nem para parecer bonitinho. Porque é a realidade imposta mesmo, sabe? A gente vive em outros lugares. Eu moro aqui na Portugal, em Ribeirão Preto. Quem conhece Ribeirão, eu moro aqui e tal. Cara, a minha vida, ela é basicamente da 9 de julho pra cima. Eu não vou no centro da cidade, assim. Tô falando de forma natural. Por quê?
Eu vou ao centro, tem um monte de coisa, mas assim, a vida acontece num local da gente, né? Então eu compro pão na frente da minha casa, tem uma farmácia na frente da minha casa, meu pai mora próximo, tem um restaurante bem em frente à minha casa de almoço, tal, que eu almoço lá com frequência. Quando eu quero sair com a minha mulher, meu filho pequeno, tem um que a gente vai, que é no Irajá, que é super próximo e tem um espaço kids que ele gosta muito lá, então ele vai lá, senta ali do lado, o pessoal já me conhece, já sabe que eu sento numa mesa do lado pra ficar. Então a gente não sai daquela... A nossa vida acontece num raio, né? Eu vou na casa de um amigo, vou num outro lugar e tal, mas a realidade, assim, nós estamos falando de quantos por cento da população é considerado salário acima de 5 mil reais é considerado classe média alta no Brasil? Sim. Pra gente, às vezes a gente fala assim, da onde? Mas tem gente que, pô, essa é a realidade. E quando eu trago isso, é porque de verdade é essa pessoa, é esse cara que o Estado achaca mais. Porque você e eu, muita gente que está nos vendo e tudo mais, a gente vai caçar outras coisas, a gente vai fazer, mas esse cara, a preocupação dele é criar uma fuga para sair daquele status quo que ele tá, para ele poder melhorar. E com tanto de informação que acontece, ele fala assim, ele já aprendeu que se ele vender, se ele comprar por 3 e vender por 6, ele vai ter uma parte de... não tá que pagar o imposto, vai ter o dinheirinho dele ali. Vai sobrar uma margem. Vai sobrar uma quirela para ele ali. E faz diferença para esse cara. E o pai-estado, se esse cara crescer, o pai-estado vai ferrar ele. O Estado... E quando eu digo isso, não é raiva disso tudo. Muito longe disso. Eu já tive no poder público. Eu sei como funciona. Não é nem um pouco. É só que eu acho que a gente precisa lutar em conjunto para poder falar, para. Eu sei que a gente precisa manter, precisa ter ordem. Eu não sou um anarquista. Mas é o que eu sinto, é um desejo. Sabe quando você falou antes aqui em off do desejo ardente? É como se fosse um desejo de fato, assim. Eu olho, isso me consome. Do fundo do coração. É essa galera que eu olho e falo, cara, a esteticista que tira a sobrancelha lá no quintal da casa dela. Aí o cara cresce, se crescer, abriu uma bodeguinha, uma lojinha, o Estado vai lá, opa, você precisa tirar 75 mil licença. Você precisa colocar um azulejo nessa altura aqui. Eu não estou falando que não tem que ter regra, não é nada disso. Mas tá 10 centímetros. Isso acontece. É a realidade. Qual que é o nosso papel para melhorar tudo isso? Nosso papel como cidadão e como empreendedor, tá? Eu vou trazer uma série de analogias aqui. Tá. Então, você me deu essa oportunidade. Quando se fala em função social, se usa, né, a função social da propriedade. Então, a discurso dos movimentos invasores, são invasores de propriedade privada, eles são discursos que falam, não, mas tem na Constituição uma função social. Então vamos tirar o imposto. Porque eu pago um aluguel anual, não é isso? Você não paga um aluguel anual na sua casa? Eu pago um aluguel anual, que eu divido em 12 para poder ficar mais barato. Não é mais barato, para poder ficar mais suave, caber no fluxo de caixa. Né? Movimentações financeiras. A gente põe no fluxo de caixa. Exato, é isso que a gente põe. Exato. Né? Exato. É assim. Para não sentir tanto impacto. Isso, põe no fluxo de caixa. É isso que a gente faz. Né? Então, agora, nós como empreendedores, eu acho que a gente cumpre uma função social absurda. O emprego é uma puta função social. Eu creio nisso. Eu sou convicto disso. Estou falando como opinião pessoal. O trabalho é o que traz o fruto do nosso esforço. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, o que Deus disse a eles? Do fruto do seu trabalho que você vai viver. Então é isso, a gente vive do fruto do trabalho. Então, essa é a primeira coisa. Eu tenho completa certeza de que o processo do empreendedor, do empresário, da gente, quando a gente
movimenta isso, é isso que traz riqueza, é isso que gera riqueza. É eu vim aqui, contrato teu serviço, você contrata o meu, nós dois contratamos o dele, nós três contratamos do outro, aí a gente vai para casa, e aí eu vou usar o exemplo, né? A gente vai comprar na farmácia na frente de casa, você janta com a sua esposa, você vai sair daqui, vai lá comprar uma roupinha para sua filha que vai nascer, é menina, né? Menina. Eu vi, acho que Sim. no Instagram, uma coisa assim. Tá? Que vai nascer, e aí você já fala, mas que eu vou comprar o que dá para eu comprar? Ah, então tem que produzir mais, porque agora vai nascer, eu quero comprar o melhor lenço umedecido para deixar na bolsa, o melhor carrinho. Ah, mas quem não tem? Mas eu tô trabalhando aqui, produzindo, porque aquele carrinho que eu comprar vai pagar a vendedora, vai pagar o fulano, e é um efeito borboleta. Sim. Basicamente. Sim. Isso. Essa é uma faz o negócio girar. Girar, faz a coisa girar. Essa é a primeira coisa que eu acredito. E como cidadão, eu acho que acho não, eu estou corrigindo isso porque são convicções. Eu tenho convicção e tenho certeza de que, como cidadão, é tentar melhorar sempre a paróquia, que é o lugar onde eu estou. É tentar ser melhor a todo momento. Porque se eu for melhor com a minha esposa, com meu filho, se eu for melhor com as pessoas que estão à minha volta, eu transformo aquela minha realidade à minha volta. E aí vai reverberando isso. Se eu sou bom com você, você pode ser bom com o outro. Se nós dois somos bons com o outro, aquele outro vai ser bom com alguém. E assim, acho que vai. Eu vejo muito isso, eu acredito muito nisso, assim. Eu acredito também nisso que você falou. Até, assim, eu não entro em embates políticos porque eu não domino tanto, deveria dominar e prestar mais atenção nisso. Mas eu sempre falei para as pessoas, cara, que a minha função política e social é gerar renda, é fazer esse cenário que você falou, que você descreveu muito bem, girar, oferecer oportunidade, ofertar para as pessoas viverem uma vida melhor e, consequentemente, eu também viver uma vida melhor. Na tua visão, Jason, que você tem já de experiência empreendendo, qual foi uma dificuldade dentro desse cenário que a gente está falando que você precisou aprender a lidar? Porra, cara. Desde o começo. Não, a que mais te marca, a que mais te marcou, que você falou, pô, isso aqui foi um divisor dentro desse cenário da dificuldade que você teve, que você precisou aprender. Não tem como não falar da pandemia agora, né? Nós estamos no dia 10 de março, foi ali, eu lembro que eu cheguei dia 17 de março da África, de 20. Não tem como não falar da pandemia. Foi o primeiro lockdown, 15 de março. Foi um pouco depois, né? O primeiro lockdown fechado. O estado foi 15 de março. 15 de março. Ah, é? É. Salvo engano, 15 de março. Não, porque eu chego dia 17. Foi um pouco depois. Tá. Eu te falo por quê. Porque eu chego dia 17 e ainda tinha voo. Tá. Eu chego da África, chego de Moçambique, mas meu voo era África do Sul dia 17 à tarde, e pego um voo Congonhas Guarulhos para Ribeirão Preto. Então, em março. Segunda quinzena. 20, 21, 22, 23. Eu acho que foi 24 de março, que foi na segunda-feira. Tá. Acho. Tá. Mas enfim. Mas foi ali também. Muda o quê também? Do dia 15 pro dia 17. Muda porra. Meio de março ali. Tá. Porra também. Tá próximo aqui de completar 5 ou 6 anos. Mas não tem como não falar daquele processo. Tá. Não tem como falar daquele processo porque a primeira coisa é que eu trabalho até hoje, trabalhava já naquele momento, e a empresa, o processo disso tudo é que eu trabalho com uma parte da educação que não tem obrigação. Você não tem obrigação de fazer o treinamento Mastermind. Ela faz porque ela quer, porque ela busca. Então a primeira coisa que a pessoa deixa de fazer é aquilo que não é obrigada. Não é isso? Em vez de eu pagar a escola do meu filho, eu posso pagar os dois. Opa, saiu ali, então eu paro de pagar aqui e pago a escola do filho. Então é justo. Mas até então você tinha dinheiro em caixa. Foi. Ninguém esperava que aquilo durasse 18 meses. Quase, né? Um ano. Enfim, ninguém esperava isso. Então, maluco que abre para eleição, faz a eleição de 20, né? E em dezembro fecha de novo. Depois do segundo turno, fecha de novo. Porra. Né? Isso aconteceu. Eu não sou maluco. Um pouco, mas não sou muito. Então, acho que foi esse processo. Isso foi doído. Aprender a lidar com algo que a gente nunca tinha lidado.
E aí volta que eu gostei muito que você falou, de uma variável que não está contabilizada. Como é que você faz? Como é que você faz para segurar time? Como é que você faz para segurar a empresa num processo em que, no nosso caso, o meu franqueado também não está faturando? Como é que eu protejo esse cara? Eu, à época, não tinha filho, não era casado. Tava fácil para mim. Eu não tinha um passarinho para dar água. Mas como é que eu protejo esse cara? Porque ele e a esposa trabalham no negócio. Eles estão iguais no negócio comigo. Como é que a família desse cara, dessa mulher que está lá, que acredita na minha empresa, essa foi a maior dor que eu tive em todo o processo. Eu conto uma história para todo mundo. Eu morava num apartamento no 16º andar, de fundo e tal. E eu estava sozinho no apartamento, pouco depois, assim. E eu lembro que eu peguei um livro para ler, para reler o livro. E eu botei uma dose de uísque, assim, no copo. Eu comecei a ler aquele livro, era talvez meia-noite, assim, na sacada. Comecei a ler. Já é um livro que eu conheci, ler. No final, era 5:30 da manhã, estava amanhecendo, e eu tinha quase acabado com a garrafa. Eu não vi a hora passar, porque não tinha o que fazer no outro dia. O que você vai fazer? Então, o processo de se reinventar foi o que mais me fez refletir nesse processo. De todo esse tempo, assim. Porque as outras variáveis, porque foi a única vez na história, talvez, que a gente teve, e que com certeza todos nós vimos, que você não podia sair para se recuperar. Você não podia sair para trabalhar. Eu não podia sair para vender o curso, oferecer pro Vitão o curso. Eu não podia. Ah, teve a internet. Migão, live durou até o cara assim, cair da carroça. Todo mundo lembra do cara que caiu da carroça lá e tal. Até o Sandy Júnior voltaram a fazer show. Todo mundo. Mas chegou uma hora que cansou também. Todo mundo fazia live no Instagram. Você entrava lá, tava lá ao vivo no Instagram. Depois Um monte de bolinha. Um monte. Ninguém mais conseguiu. Porque ninguém podia sair para trabalhar. A dona Maria, que faz o pão, o seu João, que faz o pão para vender para a família, ele não podia ir nas casas vender o pão. O pão do seu João custa R$20. O meu treinamento é mais. Mas tal ele quanto eu, nós não podíamos sair para trabalhar. Acho que esse processo foi o mais difícil. Acho não. Tenho certeza. Foi dolorido. E você se considera que você conseguiu se reinventar? Só não bate aí, que aí fato. Aí a mídia vai me queimar o coco. Se reinventar, sim. Boa, essa é uma pergunta que traz uma série de reflexões. Eu vejo que a gente se reinventou, sim. Tá. Mas deixa eu só ver a minha pergunta. Você se reinventou ou o seu negócio se reinventou? Não, meu negócio se fortaleceu. Tá, você se reinventou. Isso. Legal. Por que o meu negócio se fortaleceu? Porque a gente tomou a decisão de permanecer com o nosso core business bem focado, que é treinamento presencial. Então a dor foi mais forte. Tá. A gente não foi para online. Foi uma decisão? Foi uma decisão. Foi decidido isso. Isso foi consciente. Foi uma dor consciente. Foi uma decisão. Nós começamos falando decisão. Sim. Foi uma decisão. Por quê? Porque eu perderia a essência do meu negócio. E a hora que eu voltasse para fazer tudo de novo, eu tinha que reaprender outro negócio. Foi decidido. A gente decidiu manter. E isso foi muito bom. Porque aí a gente conseguiu passar pela tempestade e a hora que ela saiu, a gente sabia exatamente para onde andar. 100% do tempo. O Jason se reinventou? Sim. Eu comecei a ter menos impetuosidade no momento desnecessário. Trazendo para o positivo, eu comecei a usar a energia
no momento certo. Uhum. Porque às vezes eu sempre fui muito impetuoso e explosivo e xinga e briga e tal. Também nunca fui muito de brigar, mas eu sempre fui muito... Enérgico. e tal. E às vezes isso é ruim, né? Assim, às vezes é na hora errada. Tem que ser na hora certa. Dependendo do tom, na hora, no momento. Mas na maioria das vezes, eu particularmente vejo com bons olhos. Positivo. Mas tem que saber também dosar, usar, como, onde. Sim. E assim vai. Mas foi um processo... olhando hoje, foi um processo de depuração muito bom pra mim, assim. Foi bem bom. O que você teve que abandonar? Deixar pra trás nesse processo? Que fazia parte do Jason? Pô, é uma reflexão que eu nunca fiz. O quê? Pergunta de psicólogo, né? Tem hora. Pô, chato. Mas o que deixou pra trás, assim... O cara vai ser daqui analisado. Eu acho que não sei se sou eu, é que eu não gosto de falar generalizando, porque também não posso falar por ninguém, né? Posso falar por mim. Uhum. Então essa é uma coisa. Mas assim, cara, às vezes a gente acha que a gente é suficiente demais, se basta muito, e aí a gente começa a enxergar que às vezes não temos que... A gente se basta, claro. A gente consegue fazer por nós mesmos, com o meu esforço e tudo mais. A gente não é autossuficiente. Né? Mas a gente vive em sociedade. Uhum. Nem em comunidade, em sociedade. E aí algumas coisas a gente aprende. Falou, pô, aquilo ali eu não consigo, traz pra cá. Né? Mas eu só vou... E aí entra um passo antes. Eu só vou chegar nesse ponto se eu fizer o esforço de ir e pedir. Não vai vir de graça. Eu tenho que ir e pedir. Sim. Cara, legal. Mas é o processo, eu acho, né, Vitão? Acho que é o processo da gente se conhecer, de como fazer, de como ir, de criar relações duradouras ao longo dessa vida. Porque a gente deixa muitas relações ao longo da nossa vida e não deixa por briga, não, só por afastamento. Às vezes alguma gente fala, pô, cara, podia ter mantido aquilo era legal, assim, em relação com alguém. Mas a vida naturalmente foi afastando, foi levando pra longe... E aí a gente vai criando vai analisando os nossos princípios de forma por prismas diferentes, né? Se tem princípios e aquilo norteia, então você vai olhando de formas diferentes, você vai se reinventando, vai criando novas relações de amizade que às vezes elas não parecem tão profundas, mas são verdadeiras são tão verdadeiras quanto aquelas que a gente fez lá na nossa infância, talvez, adolescência e juventude. Então, esse processo natural, assim, eu vejo. Diante dessa evolução, dessas mudanças, desses prismas diferentes, você trabalha com treinamento já há um bom tempo, considerável para ter uma experiência no mercado. As dores mudaram que você cura no seu público? Por exemplo, o empresário que te procura hoje, ele tem as mesmas dores do empresário que te procurava quando você iniciou os treinamentos? Eu falo que tem uma coisa, né? Vamos falar um pouquinho do negócio. Napoleon Hill escreveu, o treinamento Mastermind é baseado todo no que Napoleon Hill escreveu. E Napoleon Hill escreveu um compêndio de comportamento. Se a gente for analisar puro e simples, sim, ele é um compêndio de comportamento, né? Ele fala lá, o objetivo principal benefício é um comportamento. Criação do Mastermind é um outro comportamento. Ter entusiasmo é um outro comportamento. E assim vai. É isso que ele fala ali, né? Fazer mais que o combinado. Blá, blá, blá. Então, tudo isso é comportamento. Ele publicou esse livro em 1928. Ele começa a escrever em 1908. Então, nós estamos falando que daqui a 2 anos tem 100 anos da publicação. E nós estamos falando agora que ele tem 98 anos do início. Certo? Não. 108 anos do início. Né? Por que não mudou? Por que você é tão atual ainda, então? Porque a natureza humana não muda. A natureza humana é a mesma. Não é isso? A natureza humana continua. Então a dor do empreendedor, a dor do empresário, do cara que vai para a sala buscando essa formação em liderança, ela é muito similar. Ela tem formas diferentes de ver,
mas ela é muito similar. É a dor da não tomada de decisão, é a dor de ele não saber lidar muitas vezes com a equipe, é a dor de ele não saber delegar, e assim vai. Aí ele só chega lá e fala de formas diferentes. A pessoa fala, nada do que eu peço sai como eu quero. É uma forma de reclamar, fala, pô, quem não tá delegando sou eu. Sim. Eu que não tô fazendo errado, né? Ou seja, a roupa, teoricamente, é diferente, mas a essência do BO é a mesma. É a mesma. Porque a essência... Aí ele... Porque o nosso treinamento não é um treinamento de tecnicidade. Eu não vou ensinar ele a fazer uma DRE... Não é o que eu faço. Sim. Né? Com muita clareza isso. Né? Com uma proposta de valor muito bem definida nossa, que é a formação em liderança. O desenvolvimento do líder. Então você cria relações, melhora a sua forma de comunicação, e aí você vai melhorando as suas relações interpessoais na sua área profissional, você vai entender como as suas emoções são reguladas e de que forma você vai aprender a dar o seu feedback de forma muito estruturada, concordando e discordando com uma ferramenta, você vai trabalhar isso dentro do treinamento. Então esse processo, eu não vou ensinar ele a fazer um DRE, não vou saber ele falar o que é custo, o que não é, eu não vou ensinar ele a fazer isso, não é o meu core de negócio. Mas ele precisa saber que ele tem que tomar decisão para buscar onde saber. Porque às vezes ele também não sabe. Né? Então a essência permanece. Na tua experiência e na tua convicção, quais são o que o empresário hoje, falando de liderança, ele precisa dar atenção que ele não dá? Pô, que ele não dá? Que ele precisa dar e você percebe que eles não dão. Eu estava pronto para falar o que eles dão atenção. Não sei se dá certo, se tá certo ou se faz certo, mas... Mas o que você vê na tua experiência, o ponto cego, na maioria das vezes? Porra, cara. Pô, nunca parei para pensar nisso, assim... de forma profunda. Precisa me chamar para o seu treinamento. Não, é que assim, a gente vai analisar. O empresário, ele tenta fazer tudo porque volta aquilo que nós falamos lá atrás. A realidade são pequenas e médias empresas. Essa é a nossa realidade. Sim. E ela não é só a nossa realidade. Ela é a realidade daqui, a realidade da Argentina, a realidade dos Estados Unidos, a realidade da Espanha, a realidade da Alemanha. É a realidade. Então, né? Eles têm muitas indústrias. Isso. Mas a realidade, eu estou falando, a grande maioria maçante é de pequenos e médios empresários, com mais ou menos dificuldades. Nós temos muito mais, que a gente tem um achacador geral da nação. Para deixar claro, né? Deixar claro. Que no nosso caso, eu vou até trocar um pouquinho, não é nem só o Estado. No nosso caso, especificamente hoje, em março de 2026, é o governo, não é o Estado. Ok. Hoje é o governo. Ok. São coisas distintas. Sim. Mas eu vejo que o ponto cego, e aí eu vou falar bem do meu negócio, é encarar treinamento como custo. Treinar é investir. Mas se ele sai, você tem que fazer qual é o seu custo de oportunidade e qual que é o custo maior, você ter alguém destreinado ou perder alguém treinado. Esse custo, eu acho que eu vejo que isso é um ponto cego. Não é em todos, mas em muitos. Mas eu também entendo porque o cara acha que é um custo. Não é uma condenação, não é uma cara de, como você é feio e porque você encara isso como custo. Não é isso. Eu sei porque te dói, porque dói em mim também. Eu não sou diferente de todo mundo, não. Mas eu acho que é uma falta de consciência nesse sentido, né? É que eu acho que não é nem falta de consciência, eu acho. Não? Não. Eu acho que é um instinto de sobrevivência. O cara busca sobreviver, porque o cara pagar 10 pau no treinamento para um funcionário ou para ele faz falta no final do mês. Ou não faz? Faz. Só que, aí que tá. Só que eu tô falando... Faz falta. Veja só, eu falei no final do mês. Sim. Porque lá na frente você vai se recuperar, mas dói pro cara na hora. Então, é que o impacto que vai causar no negócio dele, se ele tem um planejamento do negócio dele, o que ele precisa, aonde ele quer chegar, eu entendo que muitas vezes não é a realidade de todos, mas a realidade do empresário, do empreendedor que está dentro do teu escopo ali de um possível
de um possível cliente, ele tem uma noção do planejamento do trabalho dele, do negócio dele. E aí, se ele coloca isso na ponta do lápis, ele vai ver que não é um custo. Ô, Vitão, não tem. Não tem? Não tem. A gente... É assim, o empresário médio estruturado, claro que tem, né? Tá. Mas assim, se você fala do meu cliente... Porque assim, eu imagino... Porque se for o meu cliente, eu posso te falar, tem o meu, que tá na minha sala. Então, o meu tem. O que você fez a venda. É. Esse cara, ele tem uma noção do impacto que vai causar. Tem. Agora, É por isso que ele tá em sala. Exatamente. É por isso que ele tá em sala. Exatamente. É. Mas ele não vê como um custo. Não. No meu cliente tem. O que eu tô falando é geral. Na maioria do mercado. É, geral. Porque ele encara isso. Porque assim, se você for nas grandes empresas, ele pode não treinar comigo, mas ele treina com você. Se ele não treina com você, comigo, ele treina com outro. E assim vai. Ele tem alguém fazendo isso. Pode ser um pouco mais técnico, pode ser alguma coisa que tá vindo de tecnologia nova. Qual é o que ele tá fazendo para aperfeiçoar o time dele? E aquilo, no EBITDA dele, aquilo tá colocado. No resultado do EBITDA dele, tá colocado o treinamento aqui em cima. Uhum. Né? Isso tá aqui. Então, a hora que ele coloca lá o lucro operacional dele, ele vai falar, não, já tem treinamento aqui. Então, a empresa dele já tem o valor de mercado atribuído com a equipe dele treinada. Perfeito. Tá ali. Legal. Isso tá ali. Agora, o que eu falo é via de regra, assim. Sabe? Tipo, Tá. Pô, pra que eu vou colocar 10 pau no treinamento? Pagar, sei lá, 80 pau na G4? Eu tô falando... Pô, pra tu crescer, meu irmão. Pra tu ter dinheiro no bolso com mais inteligência. Não, mas eu acredito nisso. Sim. Não, é porque a pessoa quando para de frente comigo e fala que é custo, é a primeira coisa que eu falo. Porque você vai saber falar muito bem disso e dentro dos ensinamentos do Napoleão Hill, é esforço inteligente. É um esforço colocado, porque a gente pode passar a vida inteira batendo cabeça de me esforço, me trabalho 12, 13, 15, 16 horas por dia, e aí você chega no final do ano, pô, tô cansado, não, mas ano que vem vai ser diferente, e você continua lá, e não vai, meu irmão, porque não é o esforço não é suficiente. É que o esforço, ele até é suficiente, ele só não é direcionado, né? Então, eu digo assim, o esforço não é suficiente, o esforço somente não é suficiente para o teu resultado. Sim. O esforço por esforço, pô, uma porta se movimenta o dia inteiro, meu irmão. E aí não vai sair do lugar. Agora, se você tem um pouquinho de noção, pô, eu preciso me desenvolver aqui. Porque assim, muitas vezes... Qual que é a parte boa disso tudo? Do quê? Você tá falando de uma grande parte não encarar treinar o time como custo. Qual é a parte boa disso? A parte boa disso é que eu tenho bastante cliente aí pra vista. Claro pra caralho. O mercado é gigantesco. Tem um monte de gente pra convencer. Isso é a parte boa. Essa é a parte boa. Tem um monte de gente pra convencer e mostrar que a gente... E aí o mais legal é assim, é você convencer e a hora que o cara entra em sala e fala, porra, valeu a pena. Essa é a melhor. Exato. Chegaram, pô, cresci em 6 meses o que eu não cresci em 3 anos. Isso é lindo. Entendeu? Só que o que eu acredito que as pessoas, elas não veem... Porque assim, conhecimento por conhecimento, Jason, a gente consegue adquirir. Livro, YouTube, internet, conhecimento por conhecimento, sim. Agora, qual que eu vejo assim? Eu vou puxar a sardinha pro nosso lado agora também, né? O teu, o meu e quem trabalha com educação. O nosso trabalho, de fato, é, primeiro, fazer uma curadoria de como aplicar isso no dia a dia. Sim. E segundo, você ampliar a visão do empreendedor. Que o negócio dele não é só ali naquela realidade que ele está vivendo. E eu falo por experiência própria porque eu fui para outros locais, outros ambientes, onde a minha visão foi ampliada. Eu falei, opa, isso aqui eu consigo. Só que se eu não tivesse ali também, eu não saberia. Sim. E aí eu acho, e aí eu acredito que esse empresário, o nosso trabalho é fazer uma educação prévia, vamos dizer assim, de falar assim, cara, olha para isso aqui. Olha por esse prisma, por essa perspectiva. Não tem lá a imagem do Rei Leão, né? Tipo, tudo onde o sol toca. É onde a nossa visão, o nosso limite está ali. Para lá eu não sei como é que é, porque eu não sei. Agora, se vem o Jason, que veio de lá, fala assim, cara, lá é maravilhoso. Lá é isso, aquilo outro. Pô, eu quero isso. Entendeu? Então, eu acredito que tem muita gente que tapa os olhos para isso, mas é porque ainda falta experimentar algo. Mas o mais difícil é do 0 a 1. Sim. E eu vejo como papel nosso. Tá? O mais difícil é do 0 a 1. Ponto. É difícil pra cacete o 0 a 1, né?
Eu tava ontem com um amigo lá em São Paulo e ele falando assim, cara, um monte de gente me traz projeto, eu falo, cara, nem atendo mais, assim, isso é meio que comum em grandes empresários, né? Pô, já não atendo mais e tal, porque, pô, projeto. Falou, cara, o mais difícil, você quer que eu faça o mais difícil? Eu já fiz o mais difícil no meu. Né? Tipo, pô, já fiz o mais difícil no meu. Sim. Agora faz o mais difícil no teu, acredita no teu projeto. Aí a gente vai voltar no que o pessoal falava lá desde o início até hoje, no Shark Tank, como programa. Mas, pô, se você não acredita no seu negócio, você não tá sempre no seu negócio, quem quer que eu vá, coloque, pô, meu dinheiro, meu tempo, você tá de sacanagem comigo. Sim. Então, o que mais difícil é o 0 a 1. Então, e o 0 a 1 é acreditar que depois da sombra lá, de onde a vista alcança, tem coisa boa. Sim. Só que eu vejo como responsabilidade nossa ampliar essa visão prévia. E digo assim, sem custo. Não assim... sem custo fica difícil, né? Porque é trabalho nosso. Mas não digo assim, entregar o ouro, tá? Não, mas, pô, começar a mostrar essa realidade para os empresários. De alguma maneira, seja ela via rede social, seja ela via evento gratuito, enfim. Mas é fomentar, é criar a demanda. Ou você acha que eu tô falando besteira? Não, acho que é um negócio sensacional criar demanda, né? É super legal. Sim. Gosto mesmo. Sim. Mas aí é só um questionamento. Não tô falando que eu acredito ou não que eu vou falar agora, tá? Mas aí é nosso papel ser pai de adulto? Você vê como inverte os papéis? Porque eu tava falando assim, pô, não é responsabilidade do empresário e tal, não colocar a culpa no governo, e agora tu tá falando que é nosso papel ser responsável de adulto. Não, eu tô falando... Não, sim, a provocação é legal, mas eu achei engraçado que o papel se inverteu. Porque eu tô falando assim, eu tô falando assim, vamos pegar a pergunta lá do empreendedor. Tem todo o problema do que o Estado causa, isso eu acredito, sim, certo? Sim. O governo causa, não é o Estado, o governo. Mas na linha final do LR, né, do lucro líquido, lá para linha final, a responsabilidade é nossa, né? Da agora a mesma forma. Sim. Eu acho que assim, a nossa responsabilidade em ir falar com o empresário e mostrar para ele, aí entra negócio, fato de negócio. Sim. É assim, falar, Vitão, é o seguinte, você vai fazer vou te vender esse copo aqui. Esse copo aqui, você vai colocar café nele. Mas eu nem tomo café. Veja só que interessante que você não toma café, Vitor. Por que você não toma café? Porque eu não gosto. Que bebida você gosta de tomar? Aí ele fala, eu gosto de tomar uísque. Olha que interessante, Vitor. Eu tenho certeza que o melhor copo para tomar uísque é que eu mesmo tomar café. Mas por quê? Porque você não vai transferir calor do café, não vai queimar No café você não queima a mão. No uísque você não transfere calor para ele, você pode tomar ele puro. Não precisa colocar o seu gelo, é só uma dose. Uhum. Pensa só você, imagina só você, né? Imaginação da venda, né? Uhum. Pensa só você que maravilhoso, sentado na sala da sua casa, contemplando a sua filha dormindo no carrinho e você tomando um belo uísque do jeito que você gosta, que você disse mesmo que gosta. Eu tô te convencendo a comprar esse copo de café. Sim. Esse copo, é que ele não tem a marca, mas antes ele tinha uma marca sempre que vinha aqui. Não é isso? Uhum. Eu tenho 6 desses em casa. Quantas vezes eu usei essa porra? Nunca. Acho que eu usei uma vez na minha casa. Mas respondendo a tua pergunta, eu acredito que sim. Acredito que sim, não no papel de pai, tá? Mas no papel de líder. Porque se a gente pegar... Eu só tô fazendo um questionamento. Perfeito, eu vou chegar onde o que eu acredito. Já vou chegar lá. Perfeito. Mas no teu questionamento, eu acredito que é o nosso papel... E aí eu vou falar nosso, entre aspas, eu vou falar meu, tá? Porque eu vejo como um propósito e o desejo ardente que há em mim. Que é de ensinar o máximo de pessoas a viverem a vida que elas desejam com base naquilo que elas gostariam de fato de viver e ter essa liberdade de escolha. Só que eu só vou conseguir isso se elas ampliarem a visão ou me permitirem ampliar a visão delas. Então, é uma responsabilidade minha me posicionar para fomentar nelas esse aumento de visão. Então, vejo que é uma responsabilidade minha. Ô Vitão, eu gosto disso porque a gente fala assim, a gente encara como uma missão pessoal. Sim. Né? Eu gosto disso. Eu falo para todo mundo que uma bandeira que eu gosto muito de levantar é a educação que gera emprego. Uhum. Porque eu acho que, foi o que eu falei, emprego é o do suor do teu trabalho. Tá lá. Nos primeiros 5 capítulos da Bíblia, talvez tá lá. Né?
Então eu vejo muita clareza isso. A gente entregar aquilo que a gente acredita como missão de fato, né? Mas também a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Perfeito. Né? Então eu vejo que o trabalho, o nosso não trabalho, mas como responsabilidade que você traz, e aí eu vou entrar na resposta disso, é assim, é a gente difundir aquilo que a gente acredita o máximo possível. Mas só que tem que ter uma coisa importante nisso, a gente tem que acreditar nisso. Porque não adianta falar naquilo que eu não acredito. Não adianta. Não adianta eu falar o que eu não acredito, porque se eu não falar o que eu não acredito, o não ser verdadeiro, ele uma hora desmorona. Não se sustenta. Tem os ditados, né? Eu gosto muito de ditado popular, gosto demais mesmo. Né? Quem fala a verdade não precisa ter boa memória, não é isso? Não diz o ditado? Quem fala a verdade. Por quê? Porque eu não preciso lembrar a história que eu contei. Então, eu acho que quanto mais a gente falar, que nem nós estamos fazendo aqui, falando, cara, se você colocar e treinar, afiar o teu machado, pode parecer uma besteira, tem certeza que você vai cortar mais árvore. Então, eu acho que o nosso, e aí, voltando ao que você falou, né, o papel é falar o máximo que a gente pode. E aí as pessoas vão aderir a isso ao longo do tempo. Elas vão ver que isso é importante. Porque é importante não é só para elas, e não só para mim como negócio, mas como um entorno, aquilo que nós falamos, papel como cidadão. Pô, se eu fizer bem aqui, eu vou reverberar lá. Reverberar ao meu redor. Qual que é o papel como empresário, empreendedor? Cara, quanto mais emprego eu gerar, mais a sociedade vai fazer a economia girar, a cidade está bem, o nosso estado está bem, a sociedade vai bem, e assim vai. Boa, gostei. Mas eu só fiz um programa, uma provocação no sentido. Perfeito. É nosso papel? Não é nosso papel acompanhar ser pai. Mas eu acho que é nosso papel falar daquilo que a gente acredita. A palavrinha pai não acho que é, mas líder eu acho que sim, referencial. Que é indicar caminho, né? Isso. Porque quando... E aí também concordo quando você fala assim, a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. E concordo plenamente. Que já tomei muito na cabeça por ajudar quem não gostaria de ser ajudado. Você também deve ter tomado pra caceta. Todo mundo. Mas também é da nossa natureza, então não vamos deixá-la de lado também. Exato, mas... vou continuar tomando, porque às vezes a gente ajuda porque gosta. Faço porque eu quero, não porque o outro quer. Eu diminui muito. Mas acontece. Mas é a nossa natureza, né? Sim. Eu faço porque eu quero, né? Sim. Então, sem expectativa. Isso, a bênção passa por mim primeiro. Exato. Se o outro recebê-la, glória a Deus. Exato, mas aí eu tô aqui, tô aprendendo, tô me desenvolvendo. Mas fomentar isso nas pessoas é o papel do líder, de indicar um caminho. Sim. E vejo muito isso em poucos perfis de pessoas. Porque, beleza, você pode ser um líder na sua empresa, ok. Você pode levar a sua companhia para um lugar, ok. Mas são poucas pessoas que estão preocupadas com o sucesso das outras. E aí entra, puxando sardinha pra caramba agora, no ramo da educação. Da educação empresarial, da educação formal, de pessoas e tudo mais, que é de fato você luta pelo sucesso do outro. Sim. Você se doa... Celebra com o outro. Exato. Isso. E assim, conecta muito com o meu propósito, que é servir as pessoas com aquilo que eu conheço para que a vida delas melhore. Então, acho que acredito que é um papel de um líder, assim, de fato, é a causa que eu vou lutar. Eu vou lutar contra essa parada e vou conseguir. Mas as pessoas só seguem alguém que está indo para algum lugar. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Essa é a primeira coisa. Perfeito. Segundo, que as pessoas seguem alguém que está indo para algum lugar com uma ideia boa. Perfeito. Não. Não? Não. Cai. Boa, verdade. As pessoas seguem caras com ideias estapafúrdias. Sim. Entendi. Não é isso? Aham. Meu pai conta, e eu vi 2 vezes um cara que fala que é Jesus e tem freiras que acompanham ele, meu. Mora lá em Curitiba, eu acho, se eu não me engano, que é o Henrique Cristo. Porra, é engraçado. Eu vi esse cara, de verdade. Eu era moleque, ele tava em Balneário uma vez, lá em Balneário Camboriú, no Calçadão, na Avenida Central. É sério, eu vi esse cara uma vez. Okay. Então, porra, né? Até a ideia de ele querer salvar a galera, eu acho legal, pelo menos tá falando algo bom, não tá fazendo ninguém matar ninguém, pelo menos, aquelas seitas malucas. Sim. Né? Mas a história, sobretudo ali no final da década de 30, começo da década de 40, na Europa, teve uma história que seguiram um homem com uma ideia estapafúrdia, né? Eu tô falando estapafúrdia só para ser bastante delicado. Então as pessoas seguem quem tá indo para algum lugar. E aí, eu não tinha pensado nisso, mas pensando agora, desenvolvendo esse bate-papo. É que tá gravado, é foda, né? Você vai falando. Mas a gente tem que conversar tudo antes.
Mas é assim, qual é a ideia que a gente vai levar? O que você vai defender? Eu? A gente vai defender Deus? Eu sei que você e eu vamos. A gente vai defender a nossa família? Eu sei que você e eu, nós vamos. A gente vai defender a temperança? Eu não estou falando de não tomar partido, estou falando de temperança, né? Sim. Porque a Bíblia fala que a virtude está na temperança. Não é isso? O que mais a gente vai defender para as pessoas seguirem como ideia? Para que lugar a gente vai? Qual é a verdade que a gente vai passar com o princípio? Eu falo toda hora que o governo é ruim porque eu acredito de fato. Porque você não tem nada que o Estado ou o governo faça que é bom. Nada. Você pensar, o que ele faz de bom? Nada. Mas também não é só colocar problema. Né? Mas aqui não é o caso de a gente falar sobre as soluções. Podemos um dia, logo menos, sentar e falar delas. Mas líder, como você disse, a gente indica caminho. Só que a gente tem que saber que caminho está indo. Se nós não soubermos, a gente não... Pra gente finalizar, Jazão, infelizmente, porque senão agora a gente entrou numa seara boa que dava para ir muito longe. Qual é o caminho que o Jazão está indicando? Pô, boa pergunta. Eu posso, com convicção, falar duas coisas. E não são dois caminhos. É um caminho só. Mas um é o caminho de que eu acredito que a educação empreendedora, a educação que gera emprego, transforma. E isso tem que ser sobre base de alguns pilares. Mas o principal deles é o pilar da verdade. Não, eu posso errar e acertar, mas você pode ter certeza que ao longo desse processo sempre vai ser com base na verdade. Isso é uma decisão tomada na minha vida. Então esse é o caminho que eu sigo, é o caminho que eu transbordo quando eu falo, que me dá calor no coração de falar. É isso que eu acredito. Legal. Cara, meu irmãozão, é sempre obrigado. Bom conversar contigo. Você aí que está assistindo a gente até agora e não se inscreveu, você está perdido. Você não está no caminho que a gente está falando aqui. Então se inscreva no canal. Na descrição tem todos os links do Mastermind, do Jazon. Vai estar tudo aqui para você conhecer todo o trabalho que ele está desenvolvendo. Tem coisa boa vindo por aí. Tem coisa boa. Tem coisa legal vindo por aí. Então segue o Jazon lá. Você que veio da audiência do Jazon, meu Instagram também está aqui, pô. Segue lá. Todo conteúdo todos os dias para ajudar você a melhorar a tua empresa, o teu negócio, os teus resultados. Ficarei muito feliz de tê-lo comigo. Tem algum recado pra galera pra gente finalizar? Cara, vamos com fé e verdade, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir transformar a nossa realidade, o nosso mundo, a nossa volta. É isso aí. E eu te vejo no próximo Onboarding Podcast.